Disponibilidade genética, seja de enxames nativos ou de enxames em caixas no meliponário, e o número de caixas no meliponário são os dois fatores principais para um sucesso nas multiplicações, né, nas divisões dos enxames e crescimento do meliponário e para manutenção a longo prazo, para que esse meliponário consiga durar a vida toda, porque sim, a gente pode ter a mesma caixa, não com a mesma rainha, mas a vida inteira com ela. E para ter sucesso com isso, a gente precisa se preocupar com a genética. Um assunto muito importante que muita gente acaba não levando em consideração, mas que pode ser a causa da morte do seu enxame ou insucesso na multiplicação do mesmo. Meu nome é Carlos Almeida, aqui é o Meliponário Irapitã. Estou com as minhas mandaçaias ao fundo e vamos falar sobre esse tema muito importante. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e se no decorrer dele você achar o tema interessante, deixa o gostei. Se surgir alguma dúvida, deixa o comentário que a gente está sempre respondendo aqui embaixo. Primeiramente, então, vamos para a parte mais fácil. Criar as espécies que existem na sua região e no entorno do teu meliponário. Na grande maioria dos locais vai ser uma jataizinha que eu tenho aqui na frente, algumas mirins. Quem tem uma mata mais por perto vai ter borá, mesmo na cidade pode ter borá. Tudo vai depender da espécie. Obviamente que tem lugar que é muito abençoado e vai ter mandaçaia, bugia, tudo genética nativa. Levando em consideração o raio de voo das abelhas e o raio de voo de alguns zangões, por exemplo, já foi comprovado que o zangão da abelha apis, a abelha de ferrão, chega a voar 15 quilômetros, levando em consideração o tamanho de uma mandaçaia, um zangão de mandaçaia, como é direção única, poderia voar aí 4, 5 quilômetros tranquilamente. E um zangão de abelhas menores, como a jataí, que normalmente para forrageamento vão a 600, no máximo 1 quilômetro, poderiam andar 2 ou 3. Na meninha, a mesma coisa. Obviamente que tudo dependendo do clima, da temperatura, da direção do vento, com relação a onde vai estar essa princesa. Então a gente sempre tem que conhecer a região, a área, olhar em cima quanto de mata que tem, olhar as flores, quais espécies que tem, para ter uma noção dessa questão dos zangões. No caso do jataí, eu não recomendo e não faço divisões. Mas no caso da mirim, por exemplo, aqui no meliponário, era uma espécie que, ao fazer um mapeamento da região, num raio exatamente desse lugar, num raio de 150 metros, eu encontrei 6 enxames de mirim droriana. Então eu posso, e assim eu fiz, divisões, multiplicações de droriana, sem me preocupar com os zangões. Carlos, por que os zangões? Porque são eles que normalmente saem do enxame e vão para outro. A movimentação de princesas entre enxames pode acontecer, mas naturalmente quando a gente faz a divisão, a gente pega uma realeira, né, da onde vai nascer uma princesa nas abelhas que nascem princesa, ou um disco maduro, no caso das melíponas, onde com certeza vai ter princesa nascendo, então a gente vai contar com a princesa da divisão. O zangão vem de fora. Por isso que tem que ter essa variabilidade. Então, com os enxames que tem nativos na região, beleza, tá certo, tá resolvido, não precisa se preocupar com a questão genética. Os zangões virão, tá? Eles vão vir e vão ser atraídos pela princesa, você provavelmente vai ver um acúmulo de zangões perto da caixa e tá tudo resolvido. Beleza, Carlos, mas e para espécies que eu quero criar? Por exemplo, a mandaçaia não tinha e até agora não encontrei enxames aqui, pelo menos no entorno do meliponário. Como que resolve isso? Fazendo um planejamento de compras, tá? Obviamente que você não precisa comprar 5 enxames de uma vez e desembolsar R$ 2.000, mas você tem sim que se programar para adquire um enxame agora, daqui 3 meses ou 6 meses, quando seu enxame já estiver forte, estiver adaptado ao teu meliponário, você adquire outro, a partir daí você começa a pensar em divisões, quanto mais enxames melhor. Eu recomendo que pode começar a dividir com 2 enxames, mas já se programando para, num futuro próximo, ter 5 enxames para ter divisão, assim você não vai ter problema, tá? Então se programem, pessoal. Ah, Carlos, mas eu não tenho dinheiro, você está falando que eu não posso criar mandaçaia? Essa é a realidade, tá? Não é brincadeira, não é brincadeira de criança. É muito divertido, é apaixonante, é viciante. Sou suspeito para falar. Eu até brinco que quem entra no meio da meliponicultura não sai mais, tá? É um caminho sem volta. Só que tem que ter responsabilidade e, dependendo da situação, precisa sim de um investimento financeiro. Então, se você não tem condições, e é perfeitamente entendível que você não tem condições de adquirir 2, 3, 5 enxames de mandaçaia, que não é a abelha mais cara, tá, pessoal? Não é das mais caras. Hoje, devido à condição que eu entrego o enxame, eu vendo a 400, talvez eu até aumente esse valor,
pode encontrar, dependendo da região, muito mais barato, né, 250, 300 reais, 350, mas espécies como a bugia, a lambiolio chegam a custar 600, 700, 800 reais, dependendo da caixa e do nível do enxame. Então sim, você precisa se programar tanto para não prejudicar as abelhas, porque sim, se você tiver só um enxame daquela espécie e não tiver zangões na região, ele pode vir a perecer numa troca de rainha e, consequentemente, também perde o seu dinheiro. Então eu venho falando, né, mais uma vez aí numa série de vídeos sobre as capturas, sobre as enxameações. Uma forma muito barata de começar com as abelhas é através das iscas PET. Você instala as iscas, vai pegar as espécies da sua região, olha só, e não vai precisar se preocupar com zangões. Futuramente, com a questão genética, futuramente você faz uma programação financeira, muitas vezes, no meu caso foi assim, baseado nas espécies que você pegou em isca. Consegue comercializar elas, consegue comercializar um mel, comercializar um própolis, ou fazer trocas e adquirir as suas espécies que você pretende criar, mas que não tem na região. Então sim, tem que ter muita responsabilidade. Da mesma forma que eu acho errado uma pessoa criar um São Bernardo dentro de um apartamento, porque ele nunca vai ter as melhores condições ambientais, é errado a gente adquirir um enxame sem o comprometimento com a qualidade de vida dessas abelhas a longo prazo. As abelhas no oco de árvore duram décadas, tá, pessoal? Então na caixa deveriam durar também quando a gente dá o melhor ambiente, seja do local que a caixa vai estar, seja o entorno dela de florada, seja essa questão genética, que é sim muito importante. Então vamos lá. Carlos, adquiri um enxame de mandaçaia, quero fazer a divisão, por que eu não posso? Aqui dentro, pessoal, a gente lembrando lá da genética, a rainha, ela coloca os ovos fecundados de onde vai emergir as operárias, e os ovos não fecundados, né, os óvulos, que vão ser um N só, vai ter uma parte do material genético, serão os zangões. Tá? Então aqui dentro todo mundo é irmão. Tá? Ah, Carlos, mas eu vi num trabalho científico, foi falado que numa mesma caixa pode ter várias genéticas, porque, como está aqui no seu meliponário, a campeira da 8 entra na 58. E a partir do momento que uma operária também pode botar um ovo, porque ela consegue passar metade do material genético dela, já que ela não é fecundada, esse ovo que vai nascer é um zangão. Então esse zangão, ele é filho da operária da 8. Então ele tem genética da 8 e não da 58. É verdade? É verdade. Mas o que acontece? Você comprou a 58 de mim, né? Nesse caso ela está com ninho sobre ninho e já vai estar muito forte com a melgueira, que é assim que eu vendo. Você levou para o seu meliponário, você não vai dividir no primeiro momento. 3 meses depois, esse zangão que estava lá, filho da campeira da 8, já morreu, já foi botado para fora. A campeira já morreu também. Então lá só vai ter as filhas da rainha da 58 e os filhos da rainha do 58. E é sabido, a gente sabe, né, que em qualquer espécie, o cruzamento entre irmãos, a consanguinidade, ela gera problemas. Tá? Genes que geram defeitos, eles são muito mais potencializados, a chance deles se manifestarem é muito maior quando o cruzamento é entre irmãos, já que os dois possuem esses genes. Pode dar certo? Pode. Recomendo? Não. Eu sempre vou pelo mínimo de risco possível, pessoal. Não vou fazer uma coisa que seja arriscada. Da mesma forma que o transporte por correios pode dar certo, mas como ele pode matar um enxame, a divisão de um único enxame pode levar à morte da divisão e às vezes até da matriz. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Ah, mas o seu Zé tinha uma caixa lá, de uma caixa ele fez 20. O que você explica, Carlos? Daí você vai ver a história, o seu Zé mora do lado de uma mata bem grande, que pode ter zangões, você vai ver, a pessoa não sabe, mas lá do lado do seu Zé, a 5 quilômetros, dentro daquela cidade, tem um outro criador de abelha nativa, porque isso acontece com muita frequência, a pessoa não conhece, não sabe que tem mais criadores de abelhas nativas na região, então existe a disponibilidade de zangões, que a pessoa nem levava em consideração, e às vezes tinha mais de uma genética na caixa. Então a gente tem que fazer as coisas da melhor forma correta, da forma mais segura. Tá? Como eu já disse, para não perder a abelha e, em segundo lugar, para não perder dinheiro, né? Ninguém aqui quer perder dinheiro. Beleza, Carlos, você falou que são 2 fatores. O primeiro, a questão genética, que pode ser resolvida pela disponibilidade de zangões nativos ou de vários enxames. No mínimo 2, preferencialmente 5. Mas por que o número de enxames é importante? Ele é importante, pessoal, porque muitas vezes, na hora da divisão, da multiplicação, a divisão tem algum probleminha, demora para surgir rainha, enfraquece, às vezes acontece briga, às vezes faltou alimento, às vezes dá forídeo, muitas vezes por pequenos erros de um principiante. Então a gente está falando aí de pessoas que têm poucas caixas, são pessoas que estão começando agora. E a partir disso é natural que um ou outro erro ocorra. E quando você só tem um enxame, vou dividir a 8.
Tá muito forte, resolvo dividir ela, tiro discos maduros e campeiras, formo um novo enxame. Tem zangões nativos na mata aqui na frente, ou tem algum vizinho que cria manda-saia, então ela vai atrair zangões, esse zangão vai fecundar a princesa. Pode ser que a princesa demore para ser aceita, a primeira às vezes ela falha, daí vai ter que assumir uma outra princesa. Beleza, teve a princesa, só que vai ter uma baixa de campeiras. E precisa de reforço. Só que eu tenho só a 8. Eu já tirei discos maduros e campeiras da 8. Eu vou tirar discos dela ou campeiras dela de novo? Entenderam um ponto? E muitas vezes já recebi vários relatos de pessoas que tentam fazer isso e perdem tanto a mãe quanto a filha. Porque muitas vezes a gente precisa de um reforço. Ou quem está iniciando agora, pode ser, e talvez seja, a melhor opção fazer a divisão 2 para 1, onde você pega disco de uma e campeira da 02 aqui, por exemplo. Então você vai enfraquecer menos as matrizes. A partir daí, você pode ter uma divisão mais forte também. E se precisar de reforço, por exemplo, a 2 eu tinha tirado só campeiras. Se precisar de discos, eu posso vir e tirar discos da 2. Então o número de enxames ele não vai ajudar só na questão genética, ele vai ajudar na questão de reforço, porque sim, precisa. Obviamente, pessoal, que além da questão genética e de número de enxames para reforço, tem a técnica que é utilizada. Mas isso seriam vários e vários vídeos, muitos deles a gente já tem aqui no canal, divisão de manda-saia, 2 para 1, 1 para 1, por módulo, com melgueira, utilizando a princesa, divisão de mirim, com a princesa aprisionada, com realeira, com 2 realeiras, divisão de tubuna, mesma coisa, divisão de lambiolhos, não tem, mas vai ter, divisão de mirim preguiça, de mirim hidroriana, de mirim guaçu, por módulo de caixa didática, então são várias técnicas, então além da técnica boa, obviamente, se preocupar com essa questão genética e de número de enxames para reforço. De nada adianta você realizar a técnica da melhor forma possível se não tiver zangões disponíveis ou se não tiver enxames para suporte depois. Um último ponto com relação à genética é qual? Que uma rainha não vive para sempre. Obviamente que ela vive muito, mas muito mais do que a campeira. Os dias de vida da campeira variam do quanto ela trabalha. Então pode durar aí 100, 120, 200 dias, dependendo de algumas mirins, por exemplo, bem como ela sair para trabalhar e ser pega por uma lagartixa. Tá? Então vai variar do quanto ela trabalha, seja por ela ser morta no campo, seja pelo desgaste físico dela. Então a campeira vive menos, fora do enxame, e a rainha pode viver de 5 até 8 anos. Só que ela não vive para sempre. Então, nesse momento da substituição da rainha, uma nova princesa vai emergir. E a partir daí, a disponibilidade genética é mais uma vez muito importante. Por isso que eu falei lá no começo, na sobrevivência desse meliponário, dessas caixas, por um longo período. O meliponicultor colecionador, que eu ainda vou fazer um vídeo criticando isso, quem quer ter 50 caixas, 2 de cada espécie, provavelmente num futuro a médio e longo prazo vai ver várias dessas espécies se perdendo no meliponário. Então, né, mais uma vez, tenham responsabilidade com as suas abelhas. Além da melhor caixa, no melhor local, com a maior disponibilidade de alimento, que ela tenha essa disponibilidade genética para que esse enxame possa se perpetuar por décadas no seu meliponário e muitas vezes que tenha sucesso nas divisões. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, mais uma vez, deixe aqui embaixo. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.